Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início ao culto vespertino. Convido os irmãos a curvarem suas frontes, fecharem seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela bênção de estarmos juntos, mais uma vez, para cultuá-lo e para adorá-lo. Nós suplicamos-te, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e aceite o nosso culto. Nós estamos aqui em nome de Jesus, Senhor, e nós suplicamos-te que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor nos conduza para que cada ato deste culto glorifique o teu nome. Abençoe então os louvores, as orações, abençoe, ó Deus, a leitura pública das Escrituras, a mensagem pregada, que seja este culto uma grande inspiração, que cada ato seja para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra,
mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Deus. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ler a tua palavra, de poder aprender cada vez mais aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Obrigada por essa porção que acabamos de ler. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada pelas repreensões que o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque a cada dia que o Senhor nos repreende, ó Pai, temos crescido em Ti para poder fazer o melhor, ó Pai, para poder Te agradar. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem, em meio a tantas dificuldades que temos passado, o Senhor tem sido fiel e justo, Pai. Por isso queremos Te louvar e Te agradecer. Obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo o culto nesta hora. Que esta palavra, essa porção da Tua palavra, possa falar com cada um, ó Deus, e que possamos meditá-la nela dia e noite, para que assim possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos por tudo. Amém. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Mesmo em tempos difíceis, o nosso Deus tem olhado por nós. Cantemos todos juntos, pela fé. Filho de Deus, sou vencedor.
continuar louvando ao nosso Deus, caminho no deserto.
agora a mensagem que o Senhor Deus tem para nós, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 1 mesmo, né? Vamos ler Efésios 1, a partir do versículo 1, nós leremos os 14 primeiros versículos. Acompanhe comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Use de misericórdia para conosco, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento e fale aos nossos corações. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, repreenda tudo que não venha de Ti, seja humano ou espiritual, e que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, e que, Senhor, fale conosco de maneira poderosa e operosa, nos tornando assim melhores cristãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem, eu sempre pego um versículo, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o subtítulo: posturas adequadas que refletem nosso louvor e a adoração. Posturas adequadas que refletem o nosso louvor e a adoração. Por que razão esse título?
A bem da verdade é que nós expressamos o nosso louvor e a nossa adoração com os lábios. Nós, com a nossa voz, nós glorificamos, exaltamos a Deus, fazemos elogios a Deus, falamos dos seus atributos, da sua grandeza, dos seus feitos, enfim, nós louvamos a Deus, mas nem sempre a nossa vida e a nossa postura, ela reflete exatamente a adoração dos nossos lábios. Esse texto tem falado comigo já há algumas semanas, de quando em vez eu volto para Efésios, que eu amo demais esse texto. E penso que seja oportuno nós tratarmos sobre a adoração, que é a missão principal da Igreja de Jesus. Nós veremos então nesse texto que é um cântico, que é uma adoração, que é uma doxologia, que a bem da verdade o apóstolo Paulo, ele expressa esta adoração em 3 estrofes, exaltando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e no final de cada estrofe ele repete nos versículos 6, 12 e 14, para o louvor da sua glória. Então o tema que nós queremos trabalhar é a adoração. A adoração é a missão principal da igreja. Todas as atividades da igreja dizem respeito à adoração, seja ela a comunhão, a proclamação da palavra, o ensino, seja a evangelização, seja o serviço, enfim, todos os atos do nosso culto são expressões de adoração. E Deus cria o homem para o louvor da sua glória. Esse é o fim último da existência do homem, que é adorar a Deus. O Senhor Jesus diz isso à samaritana, que Deus é Espírito, Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E às vezes a igreja tem muitos membros, mas poucos adoradores. Então é sobre esse tema que nós queremos ver nessa belíssima carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que temos falado muito sobre esta carta. Deus tem falado muito ao nosso coração através dessa carta de 6 capítulos, onde nos ensinam 3 capítulos de prática, que são os finais, fala sobre conduta cristã, e os primeiros 3 capítulos sobre a crença correta, sobre a forma de crer corretamente. Efésios é uma cidade extraordinária, uma cidade onde Deus operou grandes maravilhas, uma cidade idólatra, onde era o centro econômico do mundo antigo, era um berço cultural, era um berço econômico, disputava juntamente com Alexandria ao grande comércio, né? Alguém diz que era o grande empório do mundo antigo, esta cidade ali da Ásia Menor. E uma cidade idólatra, porque o marco dessa cidade era o grande templo de Diana, que era essa deusa, que esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de forma que havia muita feitiçaria, e a obra que Deus realizou ali naquela cidade foi uma obra extraordinária. Então, para esta igreja, o apóstolo Paulo escreve uma carta da prisão, e antes de dar início à sua carta, ele faz essa expressão maravilhosa de adoração a Deus. É possível saber de Deus, é possível saber sobre Deus, e mesmo sabendo sobre Deus, mesmo tendo conhecimento a respeito de doutrina e de teologia, às vezes nós falhamos na adoração, nós falhamos no relacionamento para com Deus. Por isso, uso esse texto que fala sobre esta adoração
para aplicarmos a posturas adequadas que devem refletir o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Vamos para o texto. O texto começa com aquela saudação costumeira, quando Paulo diz seu nome, diferente das cartas de hoje, que se assinam no término da carta, na conclusão. Aqui se diz o nome no início da carta. Então, ele diz Paulo, apóstolo de Cristo, isto é, enviado, de Cristo, é a palavra, o significado da palavra apóstolo, pela vontade de Deus. E essa ênfase do apóstolo Paulo ela é muito importante, porque não foi uma opção do apóstolo Paulo, mas foi uma escolha soberana de Deus, foi pela vontade dele. Não houve um comissionamento, não houve sequer uma delegação de igreja, mas não, ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. E ele escreve aos santos e fiéis em Cristo. Aqui mostra uma igreja local e uma igreja universal, uma igreja invisível. Santos, isto é, os separados, fiéis em Cristo, aqueles que realmente fazem parte da igreja local, fiéis em Cristo que estão em Éfeso, e santos separados. E ele faz aquela saudação que substitui a saudação judaica do Shalom, que é paz e prosperidade, e agora essa saudação bíblica, que aliás é a saudação que nós usamos aqui na igreja, que é graça e paz. Graça, que é o favor imerecido de Deus, e a paz, que só em Cristo nós podemos obter a paz, haja vista que Ele é o príncipe da paz. Então ele inicia esta carta, esse cântico, esta adoração, e ele inicia com a seguinte introdução. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós temos aqui uma introdução ao louvor e à adoração. E neste primeiro momento, então, ele vai dizer a razão por esta adoração ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e dessas bênçãos espirituais. Em primeiro lugar, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Vejam que a escolha de Deus aos cristãos, aos seus servos, registrado aqui em Efésios, em outras cartas paulinas, mostra que antes que o mundo existia, antes que existia terra e céus, o próprio Éden, Adão e Eva, antes que existia qualquer coisa, que existisse qualquer coisa, Deus nos escolheu antes da criação. Noutras versões diz antes da fundação do mundo. Então, nós temos aqui o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos, que é a escolha de Deus, que olhando para os corredores da eternidade, nos conheceu e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós temos vários textos que fundamentam, que concordam com esta passagem, mas nós entendemos que esse texto é suficiente para nos fazer entender que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas a causa primeira, Deus nos escolheu a nós. Ele continua dizendo: para sermos, ou melhor, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui nós temos a finalidade. Deus nos escolhe com a finalidade de sermos separados, santos, irrepreensíveis para Deus. Vejam, irmãos,
que o apóstolo Paulo, ele não usa meia palavra, né, para dizer sobre o chamado de Deus, o propósito e a finalidade de Deus. Ele está dizendo aqui de uma perfeição moral que deve ser perseguida, mostrando evidência de que realmente nós somos de Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Deus. E aqui a finalidade para a qual Deus nos chamou é para sermos santos e irrepreensíveis. Isto é, não há absolutamente nada que possa nos repreender. E aqui ele está falando de uma vida santa e de uma vida consagrada a Deus. Ele continua dizendo: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então essa palavra predestinados aqui significa marcados de antemão, assinalados de antemão. Essa palavra é uma conjunção que liga o pré, que significa antes, e destinação, que é o alvo final, destino, né? o propósito final. Então, predestinação ou predestinado é marcado de antemão. Então Deus nos predestinou para sermos filhos legítimos, que tem o seu nome, que tem a sua marca e que participa da sua herança. Por isso que nós falamos que Deus desceu como unigênito, encarnou-se como unigênito e subiu, conforme diz Hebreus, como primogênito. Nós temos aqui um tema muito delicado e de muitos debates, mas na cultura, na teologia agostiniana, nós percebemos e fazemos algumas considerações, e eu peço que a gente gaste alguns minutos nesta consideração. Após a queda, Deus tinha algumas opções. Quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor, e Deus os criou com uma certa pessoalidade, e quando então Deus ordenou que eles não comessem o fruto que estava ali no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram. Então, e por eles terem desobedecido, toda a raça humana tornou-se com natureza pecaminosa. Então, o pecado que eles cometeram diante de Deus, da santidade de Deus, não foi blasfêmia, não foi um pecado que humanamente seria algo que nós entenderíamos como grave, gravíssimo. No entanto, pela santidade de Deus, em Ezequiel nós aprendemos que a alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus então deixou claro que se eles desobedecessem, se eles cometessem a transgressão, eles realmente morreriam. Após essa queda, Deus tinha algumas opções. A primeira opção seria a condenação total. Condenação e morte total de toda a natureza, de todos os homens. Seria o aniquilacionismo. Ele iria aniquilar todos e acabar a obra realizada por Deus. E então era uma possibilidade. No entanto, Deus, ele é amor, e ele não fez isso. Ele não fez pelo seu propósito e por sua natureza. Nosso Deus é um Deus de amor. No entanto, ele poderia ter uma outra opção. A segunda opção seria salvar toda a raça humana, relevar e se voltar e recobrar o ânimo e falar: não, talvez deixe isso para lá, eu exagerei. Mas a salvação total seria o universalismo. E Deus é contrário ao universalismo, porque Deus, ele é
justo, ele é justiça. Deus é amor, mas na mesma intensidade do seu amor, Deus é justiça. Então Deus teria uma terceira opção, a opção para o homem se salvar. Então o homem decide se ele quer salvar ou não. Só que isso podemos chamar aqui de resolucionismo. Esse aqui é um neologismo, não existe essa palavra, mas uma resolução humana, ele decide. Mas o homem está caído. Na doutrina da depravação total do homem, nós aprendemos que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele está morto espiritualmente e ele não pode escolher entre a justiça e a injustiça. E além disso, Deus é ético. Ele não vai dar uma opção para alguém que está morto espiritualmente. Mas nós temos uma quarta opção. A quarta opção é a opção de Deus resgatar alguns. E aqui nós temos o soberanismo, aonde Deus fala em Romanos que Ele escolhe quem quer e Ele permite perecer quem Ele quer. Mas além de Ele resgatar alguns, Ele enviou o seu Filho, porque Ele é justo, e para que a satisfação da sua ira santa caísse sobre Cristo, para que Ele pudesse resgatar alguns, não por suas obras, mas pelo seu propósito, como nós vemos aqui nesta adoração inicial. Então toda a raça humana, ela tem a opção da justiça de Deus ou da misericórdia de Deus. Toda a raça humana, ela está centralizada nessas duas questões. A justiça é condenação eterna e a misericórdia de Deus é a bênção eterna. Há alguns argumentos contrários que questionam a justiça de Deus. E aí então esse tema da predestinação, ele é uma matéria de muita controvérsia, mas nessa teologia agostiniana nós aprendemos que realmente Deus é soberano e que Ele resolveu resgatar alguns. O texto continua: por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós vemos aqui que a salvação não é por obras, não é porque Ele enxergou que alguém iria aceitá-lo, que alguém seria bonzinho, que alguém pudesse ter algum mérito. Não foi isso. Nós vemos aqui que por meio de Jesus Cristo Ele predestinou conforme o propósito da sua vontade. Este é o único propósito de Deus. É um Deus pessoal que exerce a sua volição perfeita, sua vontade perfeita, santa e soberana. E aqui o primeiro estribilho: para o louvor da sua gloriosa graça. É isso. Enquanto o fim último do homem é glorificar a Deus, o fim último de Deus, alguns teólogos defendem que é glorificar a si mesmo, é a sua gloriosa graça. E o texto continua dizendo: a qual nos deu gratuitamente no amado, e as bênçãos são dadas por intermédio de Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. E agora nós temos uma palavrinha interessante também, que é a questão da redenção, que vem do verbo redimir. A sua etimologia significa pagar de volta, pagar para uma soltura, um termo usado tanto para prisão como para escravidão. Então em Jesus nós temos a redenção, porque Ele pagou o preço para voltarmos para Deus, não é? Assim como religião é do termo religar e religar a Deus, aqui o redimir é pagar de volta e receber de volta da prisão ou da escravidão. E Ele pagou com o seu sangue, que foi a concessão do perdão dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E Ele continua: de acordo com as riquezas
da sua graça. Então a graça derramada não fora sem propósito. O texto vai dizer que a sua graça foi derramada com toda sabedoria e entendimento. Essa graça de Deus é uma graça que Ele nos concede, não de uma forma irresponsável, né, como aquela graça barata, uma graça que é um perdão sem arrependimento, um batismo sem disciplina da igreja, uma ceia sem confissão, enfim, a graça barata, uma graça sem cruz, uma graça sem Jesus, mas é uma graça que apresenta exigências morais. Essa é a graça de Deus com sabedoria e entendimento. E o texto diz: e nos revelou o mistério da sua vontade. Então, nós temos que a revelação de Deus, por intermédio do Senhor Jesus, e por intermédio do Senhor Jesus, que é o ápice da revelação de Deus, nos ensinou qual é realmente a sua vontade para conosco. E o texto mostra que tudo vai convergir em Cristo. E Deus Pai entregou a igreja a Cristo, para a glória de Cristo. E aqui repete o texto: nele, isto é, em Cristo, fomos também escolhidos, também predestinados, conforme o plano que faz todas as coisas, da predestinação, mais uma vez, segundo o propósito da sua vontade. E o texto vai concluir nessa segunda parte, nessa segunda estrofe, com o estribilho: para o louvor da sua glória. Depois de falar do Pai e do Filho, o texto é concluído falando do Espírito. Quando ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Bom, irmãos, nós temos aqui uma adoração, uma expressão de adoração e de louvor, aonde o apóstolo Paulo inclui a nossa responsabilidade. Ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra, no Evangelho que os salvou. O homem ouve e crê. É algo que nós não podemos compreender, como a responsabilidade do homem coaduna com a soberania de Deus. É bem verdade que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, mas a partir do momento que nós ouvimos e cremos e temos a devida compreensão dada por Deus, e somos então despertados por essa graça, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo pagão era uma marca no corpo, como se fosse uma tatuagem, uma marca de queimado. O selo judaico era circuncisão. Agora, o selo que o apóstolo Paulo diz é o selo do Espírito. Ele não está falando apenas de uma marca do Espírito, mas ele está falando da pessoa do Espírito Santo, conforme segue o texto dizendo que é o penhor, é a nossa garantia da herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E ele conclui mais uma vez o estribilho: para o louvor da sua glória. Esse texto, meus irmãos, ele é extremamente profundo, ele é maravilhoso. Nós percebemos aqui um êxtase racional no Espírito, aonde o apóstolo Paulo expressa uma adoração extraordinária, falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, sobre o plano da redenção e sobre a obra extraordinária que Deus realizou na vida de cada um de nós. E assim como disse no início, nossa adoração ela pode ser expressada de muitas formas, mas uma das formas mais intensas, mais efetivas,
não vou dizer mais verdadeira, mas mais efetivas é a nossa postura, porque muitos cristãos falam uma coisa, mas vivem outra. E aqui então eu gostaria de aplicar esse texto à realidade da nossa adoração, à postura da nossa adoração. Eu quero aplicar 5 lições à luz desse texto. Acompanhe comigo a primeira. Adoremos a Deus, sendo santos e irrepreensíveis em sua presença. Adoremos a Deus, sendo santos e irrepreensíveis em sua presença. Então nós temos aqui uma postura de santidade. Essa palavra santo, irrepreensível, que o apóstolo Paulo usa no início do cântico, parece estar muito distante da nossa realidade enquanto cristãos, porque vivemos num mundo depravado, vivemos numa sociedade depravada, erotizada. Os homens estão debaixo da condenação, debaixo da tripla condenação de Deus. Por quê? São condenados por sua natureza, são condenados pelos seus atos pecaminosos e são condenados também pela rejeição a Cristo. E nós somos a igreja de Jesus, nós somos os servos de Deus, somos os embaixadores, nós fomos alcançados pela graça, por essa graça irresistível. E agora, meus queridos irmãos, nós percebemos que o propósito do nosso chamado é sermos santos. No entanto, às vezes nós acabamos sutilmente tendo uma postura de união com o mundo, de comunhão com o mundo, de estarmos perto do mundo e refletirmos o que o mundo nos oferece. Mas nós não somos deste mundo. E o que Deus quer nos conscientizar, que nós somos os santos, nós somos separados para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, ou seja, santos e irrepreensíveis em sua presença. E os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, talvez nós precisamos repensar sobre a nossa identidade cristã. Nós precisamos pensar que nós queremos com nosso relacionamento com Deus. Agora, se a nossa vida se funde com o ânimo do mundo, com as expectativas do mundo, então nós, na verdade, não estaremos mostrando evidência de que nós somos cristãos em Cristo Jesus, mas já estaremos junto com o mundo fadados à condenação eterna. Então, esse texto mostra que a nossa adoração deve ser uma adoração de vida piedosa, uma adoração onde as pessoas não podem repreender. E essa postura de santidade, essa postura irrepreensível, ela começa dentro do nosso lar, ela começa no relacionamento para com a nossa família. Então você pode louvar, invocar, falar muitas coisas a Deus, elogiá-lo, mas nós precisamos adorar ao nosso Deus através de uma vida piedosa, glorificá-lo e exaltá-lo, a fim de que sejamos irrepreensíveis. É possível que você precise de alguma ajuda. Essa semana eu conversei com a Fernanda e perguntei para ela: você vê alguma coisa em mim que precisa ser mudada? À luz do sermão e da responsabilidade que teria em pregá-lo à igreja, nós podemos conversar, e ela vem falando de algumas mudanças e me orientou em alguns aspectos. Eu desejo profundamente
agradar a Deus e glorificar a Deus com a minha vida. E desejo ser reconhecido como santo, como foi aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, aonde a Bíblia narra o homem de Deus, o santo homem de Deus. Eu penso que a igreja deve ter esse reconhecimento de todos, santos, separados, irrepreensíveis. Essa é a igreja que o Senhor Jesus virá buscar. Essa é a igreja que o Senhor Jesus reconhece. Não é aquela igreja que simplesmente fez uma confissão, e muitos se garantem, né, por essa confissão e vivem uma vida de qualquer jeito. Não, Deus nos une nesta noite em culto para dizer que Ele exige que sejamos santos. Ele diz: sereis santos porque eu sou santo. Segundo lugar, adoremos a Deus com humildade e temor por sua adoção. O texto vai dizer que em amor nos predestinou, ou seja, nos marcou de antemão para sermos adotados como filhos, conforme o meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom, nós temos aqui, neste momento, uma fala de um texto que mostra que Deus nos escolheu, embora Ele não tenha visto absolutamente nada em nós que pudesse causar admiração. Ele nos escolheu pelo propósito da sua vontade. Ninguém deve se ufanar de ser cristão e, consequentemente, desprezar aqueles que são ímpios ou impiedosos, ou que não têm a luz de Jesus. Mas é com humildade, reconhecendo que Deus proporcionou a bênção de sermos adotados como filhos legítimos. É possível que você conheça alguém, ou você mesmo tenha sido adotado, e às vezes você pode até se sentir discriminado por ser um filho adotado. Mas os pais que adotam os filhos, que colocam nome nos filhos, que garantem a herança para os filhos, eles são filhos genuínos. E foi isso que Deus fez conosco. Todos nós somos filhos por adoção, e o nosso andar deve ser de humildade. O que nós fizemos para garantir a nossa salvação? Qual é o preço que pagamos? Qual é a penitência que cumprimos? Quais as obras que realizamos? Nada. Absolutamente nada. Nossa postura deve ser de temor. Temor que é não só um medo, mas é uma plena reverência desse Deus tão amoroso, desse Pai tão gentil, tão bondoso, que nos conheceu antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos. Sabe de uma coisa? Eu quero ser filho desse Pai. Eu quero honrar esse Pai. Eu quero me sujeitar a este Pai. Eu quero estar diante dele em humildade e em temor, porque Ele me escolheu sem que eu tivesse merecimento algum. Esta postura de humildade é a postura de adoração que nós devemos dispensar ao nosso Deus, que nós devemos expressar ao nosso Deus. Além da postura de santidade, uma postura de humildade. Vamos seguir à frente. A terceira postura de adoração é a seguinte: adoremos a Deus com ações de graça, pois fomos remidos com o seu sangue. O texto diz: nele temos
a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Esse preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é um preço que não se pode mensurar. Na agonia, no esmagamento de Jesus lá no Getsemane, quando ele sofreu e quando ele iria administrar o cálice, disse: Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, ele recobra o ânimo e diz: mas não faça a minha vontade, mas a tua. Alguém pode pensar que o cálice seria simplesmente a cruz, ser chicoteado, ser esbofeteado, receber uma coroa de espinhos. Mas o cálice é o pecado de toda a humanidade, o cálice da ira que Deus faz menção lá no Antigo Testamento, quando o povo desobedece, e ele diz: vocês vão experimentar o cálice da minha ira. O cálice que o Senhor Jesus administrou era uma dor terrível, uma angústia terrível, porque foi o cálice da ira de Deus. E esse cálice concorda com a fala do Senhor Jesus, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus, Pai, abandonou a Cristo por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Foi esse cálice que o Senhor Jesus administrou. O peso, a ira, a ausência do Pai, o esmagamento, além também da morte pela cruz, do sangue derramado e tantas coisas. Mas foi pago realmente um alto preço, o sangue de Jesus. Qual deve ser a nossa postura de adoração? Uma postura de ação de graças. Devemos ser gratos, devemos expressar a nossa gratidão, não só com palavras, não só com louvores, mas expressar com as nossas ações, expressar com os nossos bens, expressar com boas obras, expressar com o amor ao próximo, com a misericórdia ao próximo, com a compreensão ao próximo. A bem da verdade é que nós somos egoístas. Nós recebemos coisas, nós obtivemos coisas e temos coisas, e acabamos pensando que tudo que temos e somos foi porque mandamos bem, e às vezes não consideramos a Deus. Mas ações de graças é você expressar de maneira concreta o que Deus fez por você. Há uma teologia muito equivocada de igrejas que pedem ofertas e dízimos e fazem desafios, dizendo aos cristãos, aos crentes, que eles precisam dar mais para receber mais. Eles precisam então ter um ato de fé e dar grandes ofertas para obter grandes bênçãos de Deus. Mas essa não é a teologia correta. A teologia correta é que nós adoramos a Deus, expressamos essa adoração com ações de graças pelo que Deus já fez. É bem verdade que existe o princípio da semeadura e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar, mas não deve ser a motivação do nosso coração devolver ou entregar o nosso dízimo, ou entregar uma oferta, ou sustentar missões
para obtermos prosperidade material. Não, isso não. Nós fazemos isso, nós louvamos a Deus pela grande obra que Ele realizou por nós, e é uma obra impagável, não temos como pagar. O sangue dele foi derramado em nosso lugar. É por isso que nós usufruímos de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, adoremos ao nosso Deus, expressando uma postura de ação de graças. Em quarto e penúltimo lugar, adoremos a Deus, conhecendo suas revelações e fazendo a sua vontade. Nós temos aqui, o texto mostra que um ofício de Cristo foi revelar o mistério da sua vontade, da vontade de Deus Pai, né, de acordo com os propósitos que Ele estabeleceu, né? Então, os mistérios são aquilo que estava oculto e Deus nos revelou. Deus nos revelou, o Senhor Jesus revelou ao Deus Pai, Deus se auto-revelou no Antigo Testamento, mas essa foi o ápice da revelação. Uma das formas de nós expressarmos a nossa adoração é uma postura de obediência. E para nós obedecermos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer as suas revelações. Nós precisamos nos apaixonar pela sua palavra, pelo seu conhecimento, pelo conhecimento de Deus e da sua vontade. Deus já tem falado conosco sobre esta questão. Quando eu busco a Deus, eu o adoro. Não simplesmente dizendo, ó Senhor, o Senhor é adorável, glórias ao teu nome, mas examinando as Escrituras, lendo a palavra de Deus, aprendendo sobre o que Deus quer no meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com entre os irmãos da igreja, na minha comunidade, o que Deus quer que eu saiba para que eu cresça no meu relacionamento com Ele. E aí, então, a forma de o adorarmos é conhecendo Deus, suas revelações e fazendo a sua vontade. A obediência é fundamental para que Deus restaure a nossa vida. Nós percebemos que o Senhor Jesus, em algumas vezes, lhe falaram, ele não ensina como os escribas e fariseus, mas ele ensina como tendo autoridade. E os próprios fariseus dizendo, com que autoridade você ensina estas coisas? E o Senhor Jesus ensinava com autoridade. Mas o que dá autoridade ao cristão é obediência, é vida íntegra, é conhecimento de Deus e da sua vontade. Quando você ensina, você vai ensinar com autoridade. Quando você dispensa amor, você vai dispensar amor com autoridade espiritual. Quando você lidera, quando você age de alguma forma, as pessoas verão em você autoridade espiritual, porque você tem uma postura de obediência, você conhece as revelações de Deus, você o adora conhecendo as revelações de Deus e fazendo a sua vontade. Você pode conhecer muito sobre Bíblia, mas se você não obedece a Deus, então, a bem da verdade, o seu conhecimento não tem valor algum. E para você obedecer, você precisa conhecê-lo cada vez mais. E em quinto e último lugar, vejam aí comigo, adoremos a Deus proclamando a Cristo através do nosso testemunho. Nesse último parágrafo, o Senhor trata sobre a obra do Espírito Santo. Ele fala que o Evangelho que o salvou porque você ouviu e porque você creu. Então você é selado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, chamado aqui Espírito da promessa, é uma das formas que o Espírito Santo de Deus é chamado,
é a garantia da nossa herança até a redenção. O Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra em nós, uma obra através de nós. Toda a obra que o Senhor Jesus realizou, ele realizou pelo poder do Espírito de Deus. O seu ministério, ele foi conduzido pelo poder do Espírito de Deus. Ele recebeu o Espírito de Deus e ali no batismo, o Espírito de Deus desceu sobre ele, o Espírito de Deus o conduziu a uma vida de consagração no deserto, o Espírito de Deus o conduziu para o enfrentamento das forças espirituais do mal contra o próprio Satanás, e o Espírito de Deus o conduziu então a fazer obras, e o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, pelo Espírito de Deus fez a obra, realizou a sua obra, realizou maravilhas, e ele então subiu aos céus, se assentou aos céus e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para então que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em nós e através de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, e eu preciso buscar me encher do Espírito de Deus pelos meios da graça, para que eu obtenha de Deus o poder para estar em sua presença, poder para não pecar, poder para conhecê-lo, poder para fazer a obra de Deus, poder para orar, poder para ter a motivação correta, vigorosa para servi-lo em todos os momentos, e poder para o enfrentamento das nossas lutas. É o Espírito de Deus que faz essa obra em nós. E nós precisamos então alimentar-nos espiritualmente através da palavra, das orações, buscando ter comunhão, através dos louvores, e então sermos cheios do Espírito Santo de Deus e assim testemunharmos. As pessoas precisam olhar para nós e perceber em nós a pessoa do Senhor Jesus. Elas precisam perceber que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, pelo nosso olhar, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Nós precisamos ser cheios para testemunho. Como antes já disse e volto a dizer, as pessoas estão olhando para nós, e nós precisamos mostrar que nós somos de Jesus. Aleluia. Eu concluo então dizendo que a melhor expressão de adoração é com a nossa postura, com a nossa voz também, mas nossos atos, a nossa conduta, ela fala muito mais do que as nossas próprias palavras. Postura de santidade, postura de humildade, postura de ação ou ações de graças, postura de obediência e uma postura de testemunho. Como é que está a sua postura diante de Deus? Qual é o compromisso que você tem diante de Deus? Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Nós o adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Somos gratos, ó Deus, pela obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós, por esta adoração extraordinária do apóstolo Paulo, e nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a glorificá-lo, a exaltá-lo, a adorá-lo através da nossa postura, através dos nossos atos, das nossas ações, que as pessoas percebam em nós que somos servos do Senhor, que somos homens de Deus, que possamos proclamar as boas novas através da nossa própria vida. Eu intercedo pelos teus servos que participam deste culto,
O Senhor conhece as suas vidas. Ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, perdoe os seus pecados. Ó Deus, que nesta oportunidade eles possam acertar a conduta contigo, serem cheios do teu Espírito Santo e viverem para o louvor da sua glória. Portanto, repreenda o mal, perdoe os seus pecados, santifique as suas vidas e continua, Deus, nos abençoando e nos fortalecendo, porque somente Deus, somente o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração e dar sentido em nossa vida. Nós o adoramos, ó Deus Pai, nós o adoramos, ó Deus Filho, nós o adoramos, ó Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorá-lo com todo o vigor da nossa alma e do nosso coração. E você tem a oportunidade de estar adorando a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Façamos isso com toda a reverência. Deus, somente Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Curva sua fronte, fecha teus olhos, receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai,
que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço. Que Deus o abençoe.